Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Paraty Fantasma. Boa noite, Luciano inscritos. Meu nome é Jefferson Gustavo e eu moro na cidade de Itabira, no interior de Minas Gerais. O que eu vou relatar aqui aconteceu comigo e com um amigo chamado Alessandro no ano de 2015. Na época eu tinha 23 anos e eu era um rapaz bem boêmio. Eu gostava de sair à noite, frequentar festas e baladas em várias cidades. O Alessandro era meu companheiro de aventuras e topava qualquer coisa a qualquer hora. Na maioria das vezes, íamos os dois na minha moto. Eu confesso que eu gostava muito disso, apesar do perigo que corríamos misturando álcool e direção, algo que hoje eu prefiro evitar. Naquela noite de sábado, em 2015, saímos de Itabira sem um destino certo. Fomos até João Molevade, que fica a cerca de 30 quilômetros de distância. Ao chegar lá, paramos em uma boate e começamos a beber e nos divertir. Foi então que conhecemos duas garotas, Mariana e Isabela, que passaram a nos acompanhar. Por volta das 2:30 da manhã, elas nos convidaram para ir até um sítio, onde, segundo elas, estava rolando a festa de aniversário de uma amiga. Sem pensar duas vezes, aceitamos o convite. As meninas estavam de carro e foram na frente, enquanto nós as seguíamos de moto, pois não conhecíamos o local. Pegamos a BR-381, conhecida como Rodovia da Morte pelo número de acidentes fatais. Depois de uns 20 minutos na estrada, o carro delas deu seta para a direita e entrou em uma estrada de terra cercada por árvores altas e uma mata fechada. Foi aí que por alguns instantes perdemos o carro de vista ao fazer a curva. Quando voltamos a enxergar a estrada, eu vi uma Paraty escura à nossa frente. Pelo retrovisor, eu percebi que havia duas pessoas dentro, o motorista e um passageiro. Eu não dei muita importância e eu continuei seguindo em baixa velocidade devido às péssimas condições da estrada e à poeira levantada pela Paraty. Logo avistamos uma subida bastante íngreme. Eu resolvi parar e esperar a Paraty subir primeiro, pois o morro estava coberto de poeira. No entanto, o que aconteceu depois que subimos aquele morro até hoje não tem explicação. Luciano, a estrada acabava ali na porteira do sítio onde estávamos indo. Havia mata dos dois lados, cercas de arame e nenhum lugar por onde aquele carro poderia ter saído tão rápido. Pensamos que talvez a Paraty estivesse na festa, mas como? A porteira estava fechada quando chegamos. Entramos no sítio e eu comecei a procurar o carro, mas não havia nenhuma Paraty por lá. Eu achei que eu estivesse ficando louco, mas o Alessandro também tinha visto tudo. Contamos para as garotas o que aconteceu, mas, como eu já esperava, elas não acreditaram. Ficamos na festa, mas a dúvida permaneceu. Na manhã seguinte, voltamos para casa sem conseguir entender o que aconteceu. Teria sido algo sobrenatural? Eu nunca presenciei nada estranho, mas naquele dia eu não encontrei nenhuma explicação, e talvez eu nunca encontre. Muito obrigado por ler o meu relato, Luciano, e até uma próxima. Algo terrível habitava aquela casa. Boa noite, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. Eu gostaria que a minha história fosse conhecida, pois foi a coisa mais aterrorizante que já me aconteceu em relação ao sobrenatural. Eu trabalhei como babá dos 17 aos 19 anos, geralmente à tarde ou nos finais de semana para não atrapalhar meus estudos.
Certa vez, minha mãe me contou que uma colega de trabalho dela estava procurando uma babá para cuidar dos 3 filhos por uma noite, já que ela e o marido iriam a um casamento em outra cidade, a cerca de 2 horas de distância, e eles não queriam voltar pela estrada de madrugada, e assim eles passariam a noite por lá. Minha mãe falou sobre mim, mencionando que eu já tinha experiência cuidando de crianças e eu tinha boas referências. A mulher não fez questão das referências, e após a minha mãe me avisar sobre o trabalho, eu confirmei a minha disponibilidade. Eu aceitei com prazer, pois era uma sexta-feira e no sábado não tinha nada para fazer, além de que a paga seria boa. Eu me lembro que era outubro, alguns dias antes do Halloween. As crianças eram 3 meninos. O mais novo tinha 4 anos, o do meio tinha 8 e o mais velho 11, que por sinal já se achava adulto, o que tornava um pouco complicado lidar com ele, pois ele era bem rebelde. Naquela noite, esse mais velho, a quem eu chamarei de Hugo, convidou um amigo para jogar videogame em seu quarto. Ele tinha permissão dos pais, então eu recebi o amigo e eles foram direto se trancar no quarto. Enquanto isso, os 2 meninos mais novos estavam comigo na cozinha, onde eu tinha trazido alguns livros de colorir com temas de Halloween. Estávamos nos divertindo, até que de repente a luz acabou. O mais novo começou a gritar, mas logo eu o acalmei, dizendo que não era nada demais e que a luz voltaria em breve. No entanto, quando eu olhei pela janela, eu percebi que todas as outras casas da rua ainda tinham luz. Eu achei estranho e eu decidi ligar para a mãe das crianças, que me informou que não sabia o motivo da queda de energia, já que eles estavam com as contas em dia. Ela me pediu para esperar alguns minutos e, se a luz não voltasse, ligar novamente para que ela pudesse contatar a companhia de energia. Só que assim que eu desliguei, eu ouvi gritos altos vindos do quarto do Hugo. Eu corri até lá e tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Eu bati várias vezes, insistindo para que eles abrissem, enquanto os meninos gritavam desesperadamente por ajuda do outro lado. O pânico começou a crescer e eu tentava forçar a porta sem sucesso. O momento era de puro desespero. Foi então que eu ouvi uma voz. Mas não era a voz de nenhuma das crianças. Era uma voz grave e assustadora, algo que me gelou a espinha. Eu não conseguia entender o que ela dizia, pois os gritos das crianças abafavam o som. Eu continuei tentando abrir a porta enquanto gritava para quem ou o que quer que estivesse lá dentro não machucar as crianças, dizendo que a polícia já estava a caminho. Muito nervosa, eu corri para pegar o meu celular, mas ele estranhamente estava desligado e não queria ligar de jeito nenhum. Os 2 meninos mais novos que ainda estavam comigo na cozinha também estavam apavorados, chorando sem saber o que estava acontecendo no quarto. Então, do nada, a voz dentro do quarto começou a zombar de mim, como se soubesse que eu estava completamente impotente. Naquele instante eu percebi que não estávamos lidando com algo humano. Depois de alguns minutos de puro terror, a luz voltou e os meninos saíram correndo do quarto, pálidos e assustados. Quando eu entrei, eu vi no chão algo que explicava tudo. Um tabuleiro de Ouija. A realidade do que estava acontecendo então começou a fazer sentido. Depois de algumas horas eu consegui acalmar os meninos. O amigo do Hugo foi embora e quando eu questionei ele sobre o que havia acontecido, ele, ainda em choque, me disse que ele não queria que a sua mãe soubesse. Ele explicou que ele e o amigo tinham tentado usar o tabuleiro para contatar o avô que havia falecido há alguns meses, seguindo um tutorial da internet. No início, ele disse que nada aconteceu, mas que de repente o ponteiro começou a se mover sozinho. Foi nesse momento que a luz se apagou e uma figura enorme, de uma forma humana, mas distorcida, apareceu na parede. Eles então ficaram aterrorizados sem saber o que fazer. Com lágrimas nos olhos, o Hugo me contou sobre a sombra e a voz estranha que começou a falar uma língua que eles não conheciam. Ele pediu que eu me livrasse do tabuleiro, já que ele não queria nem tocá-lo.
Eu mesma peguei o tabuleiro e joguei fora em um container de lixo a algumas quadras de distância. Ao voltar para casa, as crianças me contaram que, mesmo depois de tudo, a sombra ainda estava lá na parede do quarto quando as luzes se apagavam. Eu fui verificar e, de fato, ao apagar a luz, a sombra gigantesca ainda se formava. Era uma presença perturbadora, algo que eu jamais havia sentido antes. Nesse momento, eu recebi uma ligação da minha mãe, preocupada, pois eu não havia retornado às suas chamadas. Eu expliquei tudo a ela e logo os pais das crianças voltaram. Eles mesmos viram a sombra na parede e, para o meu horror, o pai segurava nas mãos o mesmo tabuleiro de Ouija que eu havia jogado fora. Eu expliquei o que havia acontecido e os pais decidiram que passariam a noite fora na casa da avó e iriam chamar um padre para abençoar a casa. Meses depois, minha mãe me contou que eles decidiram vender a casa, pois apesar da bênção do padre, nada havia mudado. Coisas ruins continuavam a acontecer e a energia da casa estava cada vez mais pesada. Eles se mudaram, mas eu fico preocupada com quem for morar lá. Eu não acredito que eles avisarão os novos inquilinos sobre o que aconteceu. Seja lá o que eles invocaram com aquele tabuleiro, era algo muito maligno, algo que acabou expulsando a própria família de casa. Meus amigos, dizem que se conselho fosse bom, a gente não dava e sim vendia. Mas eu preciso terminar esse relato pedindo a vocês que, por favor, tomem muito cuidado com o que brincam. Essas coisas não são brincadeiras inocentes e elas podem trazer coisas para suas vidas que talvez vocês nunca consigam se livrar. Uma ótima noite a todos. A imagem que caminhava. Olá, Luciano e todos do canal. Eu me chamo João Batista. Eu moro na cidade de Cubatão, em São Paulo, desde 1975. Antes eu morava na zona rural do município de Lagoa dos Gatos, em Pernambuco. Na minha infância, eu tive alguns momentos desagradáveis. Eu aos poucos vou narrando algum desses fatos. Eu nasci em 1962 e o meu pai foi assassinado quando eu tinha apenas 5 anos, em 1967. A minha mãe casou-se novamente 3 anos depois, em 1970. Luciano, a minha mãe ganhou de presente uma imagem de gesso de uma mulher carregando um pote no ombro. Era uma espécie de uma baiana carregando um pote de água sobre o ombro. O pote estava apoiado no ombro esquerdo e apoiado com a palma da mão por baixo. Com o braço direito, ela passava por cima da cabeça segurando a boca do pote. A minha mãe usava a parte vazia do pote para guardar algodão. Pois bem, um tempo depois, eu comecei a ser acordado a certa hora da noite com aquela mulher andando dentro da casa. Era como se meu espírito saísse do meu corpo e acompanhasse a movimentação daquela boneca que ficava do tamanho natural de uma mulher. O seu olhar me deixava petrificado. No dia seguinte, eu contei para minha mãe que simplesmente me ignorou. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu e eu falei com a minha mãe e mais uma vez ela não me deu importância. Então eu tive uma ideia. Eu decidi que iria furar os olhos daquela estátua e assim eu o fiz escondido da minha mãe. Eu furei os 2 olhos com a ponta de uma tesoura. Luciano, à noite eu acordei no mesmo horário de sempre e novamente eu me deparei com aquela mulher caminhando pela casa, agora com 2 grandes buracos no lugar dos olhos. Ela me olhava fixamente e a imagem daqueles 2 buracos negros no lugar dos olhos me deixou imóvel, completamente paralisado de medo. Então, no dia seguinte, sem que a minha mãe percebesse, eu levei aquela escultura até uma pedra e com um martelo eu a destruí, deixando-a em pedaços. Desde então, eu nunca mais fui perturbado por aquela terrível mulher.
Obrigado, Luciano, e a todos por ouvirem o meu relato. O vizinho. Olá, Luciano e amigos do canal. Meu nome é Rogério e eu moro hoje em Natividade, interior do estado do Rio de Janeiro, mas esse fato ocorreu comigo na cidade do Rio de Janeiro, há pouco tempo, no ano de 2019. Eu saí da minha cidade em 2019 e fui trabalhar e morar na capital. Em Natividade, eu estava acostumado a morar em uma casa com um quintal bem amplo e no Rio de Janeiro eu tive que me acostumar a viver em um apartamento que ficava em um bairro a 10 minutos do centro e eu acabei me acostumando bem rápido e fiquei muito satisfeito. Eu me lembro que os 3 blocos onde ficavam os apartamentos tinham 3 andares cada, com 9 apartamentos distribuídos entre eles. Eles eram todos iguais, totalmente lisos e sem varanda externa. Eles eram muito bem cuidados por fora e por dentro e era um lugar muito seguro para se morar, pois contava com vigilantes noturnos e tinha um muro bem alto com alambrado cortante e alarme. Eu adorava o meu apartamento. As janelas da sala e do quarto davam visão para a rua, enquanto a janela da cozinha dava visão para o outro bloco que ficava a uns 10 metros de distância. A janela do banheiro dava visão para a parte traseira do bloco, onde ficava a área comum, com churrasqueiras, garagens e o jardim. A minha rotina de trabalho ia das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E sempre, às 6 da tarde, eu já estava em casa, na cozinha, preparando o meu jantar. Luciano, eu me lembro que sempre da janela da cozinha, um vizinho me chamava a atenção. Ele batia na janela, dava um sorriso e nós conversávamos brevemente, e então ele ia embora cuidar da vida dele. Eu me sentia em Natividade. Mesmo com muitos convites, ele nunca aceitava vir ao meu apartamento para tomar um café. Ele era sempre muito breve quando conversávamos e sempre encerrava o nosso papo dizendo: "Deixa eu correr para o apartamento 8 do bloco 3, que já está na hora." Eu não insistia e até parei de convidá-lo, imaginando ser alguma cultura local ou pessoal dele, e isso durou cerca de 2 meses. Eu, apesar de estar morando na capital, tinha ainda uma mentalidade bem típica de quem mora no interior, o que significa dizer que eu não tinha nenhum tipo de maldade ou malícia, e assim, pelo menos 5 vezes na semana, o seu Osvaldo, esse vizinho, aparecia religiosamente no mesmo horário para o nosso papo de 3 minutos e a vida seguia em paz. Num dia desses, o seu Osvaldo apareceu com o rosto diferente, bem mais sério, e dizendo que ele precisava fazer uma viagem. Ele me disse que o seu médico havia lhe dito que ele precisava cuidar da sua vida e da sua saúde. Ele disse também que estava com um pequeno problema no estômago. E então, após dizer isso, ele agradeceu a minha atenção, se despediu e foi embora. Eu confesso que depois de 8 dias sem vê-lo, eu comecei a ficar preocupado com seu Osvaldo. Eu me lembro inclusive de ter questionado como a gente se distrai com as coisas da vida e não prestamos atenção ou não damos importância às pequenas coisas. Eu então comecei a sair um pouco da minha mente do interior e passei a prestar um pouco mais de atenção à realidade em que eu estava vivendo. Eu morava em um prédio de 3 blocos, com 3 andares cada um, e os apartamentos não tinham varanda, nem na frente e nem nas laterais, e nada interligava um bloco ao outro, a não ser 10 metros de vazio que os separavam. Como eu não havia me atentado a isso? Luciano, como o seu Osvaldo falava comigo se eu morava no 3º andar que ficava a 15 metros do chão? Meu apartamento era o 7º do bloco 2. Era como se ele fosse um vizinho do interior onde eu morava, que vinha andando pelo quintal e nos falávamos pela janela. Mas, evidentemente, não era esse o caso. Eu fiquei me perguntando como eu não havia me atentado para isso. Quem era o seu Osvaldo e como ele fazia aquilo?
Eu me lembro que ele sempre dizia ter que ir ao apartamento 8 do bloco 3 e eu fui lá buscar informações. Eu precisava disso. Isso não tinha cabimento. Eu precisava provar para mim mesmo que eu não estava ficando maluco. Não havia portaria na entrada dos blocos, e sim um guarda noturno que chegava sempre às 6 da tarde. Ao encontrar o guarda, eu comecei a conversar com ele para quebrar o gelo e levei uma garrafa de café para a gente beber enquanto conversava. Foi quando eu perguntei sobre o seu Osvaldo, sem entrar em maiores detalhes. Ele então me olhou, perguntou se eu era amigo dele ou parente, e eu respondi dizendo que era apenas um amigo dele, e foi aí que ele me deu a notícia, que eu já desconfiava e estava com muito medo de receber. O guarda então me disse que o seu Osvaldo, aquele senhor simpático que adorava conversar, havia falecido há 7 meses atrás. Ele também trabalhava como vigilante naquele condomínio e os dois compartilhavam a mesma moradia, o apartamento 8 do bloco 3, que, segundo o guarda, não era mais o mesmo desde que o amigo havia morrido. Eu consegui com muito sacrifício manter as minhas emoções sob controle e não deixar transparecer o pavor que eu estava sentindo, e eu aceitei em silêncio o fato de que eu conversava com alguém que não mais pertencia a esse plano. Eu fui com ele até a sala dos vigilantes e ele pegou alguns documentos, o crachá com a foto do seu Osvaldo e um recorte de jornal contando como ele havia sido assassinado. O seu Osvaldo, em um dia de folga, foi assaltado e morto a poucas quadras dali. Um tiro certeiro na barriga que o levou à morte quase que instantaneamente. Eu entendi que era por isso que ele sempre ficava com a mão no estômago. O vigilante amigo dele me mostrou ainda algumas fotos dos dois que estavam no celular dele. Eles estavam bem felizes e sorridentes. E ele me contou que eles eram amigos há mais de 20 anos e que ele sentia muita falta do seu companheiro. Eu voltei para o meu apartamento e não consegui dormir. Naquela mesma semana eu pedi demissão, eu entreguei o apartamento fora do contrato e voltei para minha cidade. Aquilo foi demais para mim e eu senti que eu nunca conseguiria lidar com aquela situação. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Só eu sei o que eu vi. Eu morava com os meus pais em um prédio de 10 andares. E nesse prédio, os corredores que davam para os apartamentos não possuíam uma porta separando o elevador e o corredor das escadas. E sim, era todo aberto. Ou seja, saindo do elevador, você já estava no corredor. Não havia uma porta fechada separando as escadas. Isso é bem comum em construções mais antigas. As escadas do prédio ficavam no meio do corredor. Acontece que um dia, eu estava voltando de uma festa, em uma madrugada de uma sexta-feira, e ao sair do elevador, eu vi uma vizinha minha chamada Sueli subindo as escadas do prédio, muito bem arrumada, usando um vestido azul marinho, como se estivesse chegando de uma festa ou coisa parecida. Eu não tinha muita intimidade com ela, mas brinquei perguntando por que ela estava subindo todos aqueles andares se ela podia ir pelo elevador, ainda mais toda arrumada daquele jeito, mas ela simplesmente me ignorou e continuou a subir. Eu pensei que ela talvez não tivesse gostado da minha brincadeira. Eu não estranhei mais
porque tinha vizinhos meus que subiam vários andares de escada frequentemente em vez de pegar o elevador para poder fazer exercícios e até mesmo emagrecer. Então, por essa razão, eu não dei tanta importância. Isso aconteceu durante a madrugada, e nesse dia, por volta das 11 horas da manhã, eu fui acordado pelo meu irmão caçula dizendo que a Sueli havia morrido em um acidente de carro naquela madrugada. Eu não pude acreditar. Eu fiquei realmente impressionado, pois eu a tinha encontrado no corredor quando estava chegando em casa. Depois eu fui saber que ela tinha sofrido o acidente por volta de 1 hora da manhã, e é aí que eu fiquei realmente assustado, porque naquele dia em que eu a encontrei no corredor subindo as escadas, era 2h30 da manhã, e então, segundo a notícia que o meu irmão havia me dado, ela já havia morrido. Eu fiquei bastante impressionado com o ocorrido. Eu não estava enganado com o horário que eu havia chegado em casa, mesmo porque, ao me despedir de 2 amigos meus, um deles falou que ia acordar tarde porque já era quase 2h30 da madrugada, o que fez eu conferir no meu próprio relógio. Conversando com o porteiro do prédio, ele me disse que a Sueli, ao sair pela portaria, se despediu dele e ela estava muito elegante. Eu, então, na minha curiosidade, perguntei se ele se lembrava como ela estava vestida. Ele disse, entre outros detalhes, que ela estava com um vestido azul marinho. E de tão teimoso, eu ainda tive a oportunidade de verificar o atestado de óbito dessa vizinha, em que constava a hora da morte dela, 1h17 da manhã, segundo o atestado. Logo, não restou nenhuma dúvida a respeito do que eu vi naquela noite.